Bem-vindos ao Diálogos e Histórias do Crédito, o podcast oficial da CREF, Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento. Eu sou o Tadeu Silva, presidente da CREF, que hoje representa e dá voz a 77 instituições associadas reguladas pelo Banco Central. Aqui na CREF, nós trabalhamos para fortalecer o setor de crédito, defendendo os interesses das associadas, juntos aos órgãos reguladores e promovendo o desenvolvimento sustentável do mercado de crédito brasileiro. Nesse podcast, vamos compartilhar as experiências e visões dos líderes das instituições financeiras que são nossas associadas. São pessoas que constroem diariamente a história do mercado de crédito no Brasil. E hoje vamos falar sobre crédito automotivo, mais especificadamente sobre um modelo de negócio que muita gente usa, mas poucos conhecem o funcionamento. São os bancos de montadora. E o nosso case de hoje é do mercado de motocicletas. No Brasil, as motocicletas representam muito mais do que um instrumento de lazer ou um meio de transporte. Para milhões de brasileiros, são ferramentas de trabalho, uma fonte de renda. E o mercado reflete exatamente isso. Está em plena expansão, comparando setembro de 24 com setembro de 25, os financiamentos de motos cresceram 31,1% em quantidade, mais do que o dobro dos 15% registrados pelo mercado geral de veículos no mesmo período. Em 2024, foram emplacadas 1.875.000 motocicletas, o melhor resultado desde 2011. E a projeção para 2025 é cerca de 2.150.000 unidades emplacadas. Por trás de cada moto financiada, existe uma sofisticada operação de crédito que viabiliza esse acesso. E é justamente sobre esta operação que nós vamos falar aqui hoje. E qual é a diferença entre um banco de montadora e um banco tradicional? Como essas instituições equilibram crescimento, gestão de risco e inclusão financeira em um mercado tão dinâmico e em grande transformação? E para falar sobre tudo isso e um pouco mais, nós recebemos hoje aqui Nelson Aguiar, que é presidente do Banco Yamaha, uma das associadas da CREF, e o Nelson também, ele é conselheiro da CREF, e eu quero aproveitar aqui e agradecer o quanto o Nelson me ajuda no dia a dia da associação. Sob a liderança do Nelson, o banco, o consórcio Yamaha se consolidaram como referências no mercado de crédito para motocicletas no Brasil. Nelson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e agradeço muito a tua presença aqui e aceitar nosso convite. Tadeu, primeiro é sempre um prazer estar com você. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa associação há muitos anos. E estamos sempre à disposição aqui, como Yamaha também, para conversar um pouco mais. Muito obrigado. Muito bom, foi bom você aceitar o convite. Eu sei que você é um homem muito ocupado e eu acho que a gente vai ter aqui hoje um papo muito legal, que a gente vai passar aí a visão desse mercado para muita gente que tem interesse e com certeza, que é um dos objetivos desse podcast, é justamente a gente mostrar para as outras associadas o que um dos associados faz. Nelson, então vamos começar aqui do básico, né? Uhum. Então a pergunta que eu tenho para você aqui é a seguinte, né? O que é um banco de montadora? Muita gente não entende exatamente como funciona esse modelo. E qual a diferença entre um banco de montadora e um banco tradicional que também financia motos? Bom, primeiro acho que é interessante a gente olhar a história do Brasil para lembrar como é que foi a constituição do bancos de montadora. Bancos de montadora são instituições financeiras que foram constituídas, focadas exclusivamente, não exclusivamente, mas como core principal, o fomento da indústria que ela está relacionada. E esse segmento lá atrás a gente teve grandes casos como foram
Banco General Motors, Banco Ford, Banco Volkswagen, que começaram há muitos anos atrás com esse tipo de negócio. E já no começo de 2000, ali final de 99, começo de 2000, aí teve uma segunda onda, que a gente viu grande parte das instituições sendo constituídas. Banco Toyota foi em 99, o Banco Honda, se eu não me engano, foi em 2002, e o Banco Yamaha acho que a gente foi constituído em 2008, mas o projeto começou um pouquinho antes. Então, quando a gente fala de banco de montadora no Brasil, no segmento de veículos, são todas essas instituições que o core é você estar relacionado com a sua indústria. E qual que é a grande diferença quando você pega e a gente começa a analisar entre banco de montadora, instituições comerciais e outras operações de fomento e de financiamento? O objetivo estratégico. O objetivo estratégico é suportar a indústria. Então, quando alguém vai a uma concessionária, quando um consumidor vai adquirir um bem, normalmente ele tem vários tipos de instituições que vão estar, de uma certa forma, relacionadas nessa operação. Possivelmente você vai ter o seu banco comercial, que te suporta, e você tem um relacionamento como conta corrente, que é uma parte desse canal de distribuição, ou você tem empresas financeiras, que são, como o caso de Omni e outras empresas que estão no mercado aqui, que fazem um excelente trabalho também, e você possui os bancos de montadora. Por ter esse relacionamento praticamente umbilical entre a indústria e a operação financeira que a gente tem, e, por exemplo, no nosso caso, a gente é um banco comercial também, mas existem operações financeiras que acabam sendo apenas financeiras nesse mercado. Você consegue ter uma possibilidade de aquisição com condições um pouco diferenciadas, do meu ponto de vista. Pode ser taxas subsidiadas, que eu acho que é extremamente positivo para o consumidor final. Pode ser prazos, às vezes, um pouco mais alongados. Pode ser algumas condições de ofertas específicas de relacionamento. Então, são essas grandes diferenças que a gente tem. Agora, não só a parte comercial que importa. O banco de montadora também tem a parte do fomento da cadeia que a gente está inserido na indústria. Então, desde o floor plan, que é o financiamento ao chão de loja do concessionário, que a gente possui estruturas, às vezes, sofisticadas para ter essa operação, também é um core do nosso negócio. Como, do outro lado, também você pode ter operações que fomentam operações acessórias, como antecipação de recebíveis, como desconto de duplicatas, outras operações que também estão coladas a essa indústria específica. Quando a gente fala banco de montadora, você falou uma coisa também no começo, que tem o consórcio. O consórcio acaba também pegando, e no nosso segmento de motocicleta, é algo extremamente importante também. Tanto a Honda e a Yamaha, que são associadas da CREF, a gente tem nesse ponto aqui que está. E do ponto de vista estratégico, ainda tem um ponto que, para mim, o objetivo nosso é o fomento da indústria. E a gente está numa economia que ela é mais volátil que países que já estão num outro patamar de controle inflacionário e de econômico. Então, a volatilidade do cenário brasileiro, ela exige que, de determinados momentos, você vai ter uma situação que algumas instituições, estrategicamente, vão ter uma redução de presença no ponto do concessionário, do consumidor, para fomentar a indústria. E o nosso papel é, de uma certa maneira, reduzir esse impacto econômico que pode acontecer também. Então, de forma geral, esses são os pontos principais que caracterizam um banco de montadora. Muito interessante, né, essa questão de você ajudar a equilibrar o ecossistema ali. Porque realmente, né, em momentos de crise, principalmente, né, o apetite ao risco diminui, e aí vocês conseguem fomentar. Um caso clássico foi a constituição do Banco Yamaha. A gente foi constituído em 2008. Ou seja, a gente lembra que houve um evento que todo mundo caracterizou como uma crise
generalizada. Uma crise que foi gerada através de problemas imobiliários, mas a gente chama de Lehman Brothers, e a gente iniciou a operação exatamente naquele momento. E quando você volta a 2008, o mercado de financiamento de motocicletas no Brasil ele era dominado por uma instituição comercial. 70% da venda financiada, e a venda financiada era muito significativa naquele momento, provavelmente 40% da venda varejo era financiada, e 70% desses 40% por uma única instituição. Com o advento da crise do Lehman Brothers, praticamente a gente teve um momento de hiato de financiamento. E o volume, que naquele momento era aproximadamente 700 mil unidades financiadas por ano, caiu drasticamente. E se não é a entrada, naquele momento ainda existiam duas instituições em parcerias com o governo federal que conseguiram, de uma certa forma, ajudar o fomento. Mas se não fosse a entrada dos bancos de montadora no segmento de motocicleta, isso seria muito mais impactante do que foi. Ou seja, é crucial para o setor que haja esta operação. Sim. Bom, Nelson, vamos lá. Você está no Yamaha desde 2007. Isso. Tá? E participou da criação do banco em 2008. Você está até falando que você entrou lá como... Quem que era? Diretor de crédito? Isso. Eu entrei como consultor. Consultor, olha só. Eu trabalhava numa empresa que não existe mais, mas que foi muito... Eu acho que teve uma parte histórica do Brasil. Foi uma empresa que durante uns 20 anos foi responsável pela constituição de 45 instituições financeiras. Poxa, é expressivo, hein? Foi. E você fazia parte dessa empresa? Sim, óbvio que começando com estagiário, né? A gente tem que começar amassar barro. Claro. O primeiro projeto foi na constituição do Banco Toyota, naquela época ainda bem incipiente, 98, 99. E depois de 10 anos, aí sim entro no Grupo Yamaha. Mas eu entrei como consultor para ajudar a elaboração do business plan, a implantação do sistema, de toda a operação. Isso em julho de 2006 e julho de 2007, aí sim eu viro funcionário. Pô, muito bom. É muito bom a gente ouvir história de evolução de carreira, né? E muitas vezes a gente olha e vê a pessoa na posição e ela não nasceu ali, né? Para chegar ali, teve bastante barro para amassar, como você falou. Mas aí, falando aí, você que ajudou a criar o banco em 2008, qual era o cenário do financiamento de motocicletas naquela época? E o que motivou a decisão? Você já falou um pouco da crise aí, Sim. Mas é lógico que vocês não estavam prevendo a crise. Não, o mundo não estava prevendo a crise, né, naquele momento. E havia um crescimento expressivo de produção de motocicletas no país. Se você pega 2007, eu não vou lembrar de cabeça os números, mas era praticamente 2 milhões de motocicletas sendo comercializadas por ano ali, 1,7, alguma coisa assim. E você tem de 2000 a 2007 tem um crescimento vertiginoso e fica claro que o financiamento, assim como o consórcio para esse mercado, é extremamente relevante. Hoje, o mercado de motocicletas no Brasil, 30% da entrega de produtos na venda varejo, praticamente 30% é consórcio, 30% é financiamento e 30% é à vista. Nesse à vista, a gente sabe que o cartão de crédito começa a ter um pouco mais de relevância, e gradualmente, mas ainda tem muito pagamento de uma certa forma à vista mesmo. Mas naquele momento o financiamento era um pouco maior ainda. A gente tinha uma penetração um pouco maior do financiamento e fica claro que para que as marcas que realmente querem estar aqui para o longo prazo, eu acho que isso é um ponto importante. O Brasil, no segmento de motocicleta, existe um investimento, assim como 4 rodas, mas principalmente motocicleta, o investimento em indústria nacional tem que ser muito significativo. Então tem que ter a estabilização das operações em Manaus, é um custo logístico significativo, mas eu acho que também é um ponto realmente importante para o desenvolvimento local de Manaus, que é uma região que a gente precisa ter uma população, hoje está com mais de 2 milhões de habitantes, mas
tem que ter uma indústria pujante ali para a gente crescer uma região extremamente importante do país. E você ter todo esse investimento de locação como indústria, você tem que pensar na distribuição. E a distribuição para a gente é crucial, ter tanto a ação financeira, e aí nesse ponto, banco e consórcio. Muito bom. E na prática, Nelson, como vocês estruturaram a operação? Quais foram aí os primeiros produtos e os principais desafios operacionais que vocês encontraram? Hoje está mais fácil, mas implantar sistema em 2007 era... Olha que a gente implantou muito sistema já pela Control Bank, mas assim, é uma operação complexa. Você montar uma ação financeira do zero é uma operação, ainda mais num volume que a gente está. Então, como uma operação de distribuição, os dois principais produtos de largada era o Forplan, que é o financiamento ao chão a gente chama chão de estoque, né, da concessionária, quanto o CDC, o crédito direto ao consumidor. O leasing já foi muito mais importante no Brasil, mas perdeu relevância por problemas fiscais que não cabe a gente colocar aqui. Mas então, desde o primeiro momento, a gente falou, não, vamos abrir mão da operação de leasing e focar no Forplan e no CDC. Toda vez que a gente vai colocar uma ação financeira no ar, eu acho que o Chinese Wall, a segregação de funções é extremamente importante. E quando a gente está falando de operações financeiras, é algo extremamente focado em tecnologia, prestação de serviço, a qualidade de atendimento para o nosso parceiro e a garantia de que tem um Chinese Wall é uma segregação de função robusta para o médio e longo prazo. Eu acho que isso sempre foi um dos pilares que a gente teve na constituição do Banco Yamaha, continua sendo um pilar fundamental da nossa operação e deveria ser de qualquer um, né? Assim, pensar no compliance, como é que a gente consegue estruturar um ambiente de negócio de uma certa forma. Competição é saudável, ela tem que existir. Para a indústria é bom que tenha a competição, e para o banco de montadora isso é extremamente óbvio, é um concorrente, mas a gente tem que pensar como uma marca, a gente representa uma marca. Então a gente tem que pensar que é algo saudável. E pensando no compliance, para a gente é um dos grandes pilares que a gente acha da CREF, que agrega muito no nosso relacionamento do dia a dia, é a possibilidade dessa discussão de você olhar para o ambiente hoje de negócio do Brasil e ver o que a gente pode melhorar. O que pode melhorar para o consumidor, o que pode melhorar para a governança do sistema. Isso para a gente é muito importante. Mas basicamente foi isso, foi muito desafiador esse processo de constituição sistêmico e os pilares de segregação. É aquela história, né, Nelson? Aquilo que começa bem tem tudo para ter um caminho bom, né? Sim. Bom, vamos lá, Nelson. Agora, falando um pouco do consórcio, tá? Eu lembro que a gente já conversando lá atrás, você falava bastante do consórcio, de como estava indo. E o consórcio hoje ele tem mais de 40 anos de mercado, né? E já contemplou aí mais de 400 mil clientes. Conta pra gente um pouco mais sobre o consórcio e como vocês conseguem manter essa posição de liderança em um setor que é extremamente competitivo. O consórcio aí só falar um pouquinho com a Yamaha e da gestão nossa. Em 2016 a gente fez uma grande reestruturação do consórcio do Grupo Yamaha. Hoje a gente representa uma marca que não entrega só motocicletas, né? A gente entrega motocicletas, a gente entrega carros, caminhões e imóveis. E isso gerou um crescimento muito significativo dos últimos anos. Sendo que só nesse ano agora que a gente está comparando o year to date aqui, o ano passado versus esse ano, a gente cresceu 47%. E isso vem há 10 anos
desde 2016, nesse mesmo patamar de crescimento. E é uma operação que você falou muito bem, está extremamente competitiva. Está extremamente competitiva e a qualidade de serviço para o consumidor e o respeito na venda para o consumidor está fazendo muita diferença e vai fazer muita diferença no futuro. A gente tem muito orgulho de falar que os nossos índices de sustentação são um dos maiores do mercado. E isso representa na aproximação tanto da rede querendo acelerar o processo, a rede de concessionários, como a gente possui um canal de terceiros para vender esses produtos que também consegue acelerar. E quando a gente teve essa estratégia, vem aquele ponto, né? A gente possui uma marca muito forte, que pensa a muito a longo prazo. E um consórcio de imóveis são 20 anos. Então você ter esse entendimento que você tem que estar presente, fazer produtos que sejam com respeito ao consumidor, que sejam aderentes ao que a gente considera ético a ser comercializados, é extremamente importante. Quando a gente começou o consórcio a dar essa acelerada, e obviamente com um trabalho de equipe interno muito forte, algo que deixa a gente muito, muito orgulhoso foi o resultado do Reclame Aqui. Porque quando a gente pega todos os concorrentes do mesmo patamar, a gente virou a referência. A gente foi considerado como a referência Reclame Aqui. A gente está em primeiro lugar há muitos anos. Isso é o respeito com o consumidor, com respeito como é que você trata o consumidor, como é que é feita a venda, como é que é elaborado o produto, como é que é resolvido situações de toda operação, e não importa se é financeira ou não financeira, haverão problemas. E o ponto mais importante é como que você resolve rápido e ajusta esses problemas. E isso é um pilar nosso também muito forte. Mas o consórcio hoje está crescendo muito baseado, acho que num projeto interno, de várias mãos que a gente conseguiu, de uma certa forma, colocar o consórcio Yamaha num patamar de bastante orgulho para a gente. Muito legal o que o Nelson está comentando aqui. E você falou da questão do respeito ao consumidor. Porque se a gente quer cada vez mais ter um mercado sustentável, isso é fundamental dentro dos nossos negócios. E que legal que você fala aqui sobre estar liderando ali a questão do Reclame Aqui, no conceito de que melhor atende e que atende que resolve, né, que é o que eles olham. Isso mostra que a estratégia é realmente olhar para o cliente. E é uma visão de longo prazo, ou seja, essa é a receita certa. Sim. Porque a gente vê um mercado com muita loucura em termos de concorrência, mas é como você falou, se você não é uma operação que se sustenta, porque você não está pensando no longo prazo. Sim. E o ideal realmente é isso, é ter o cliente satisfeito e o cliente sendo bem atendido. E aí é aquela história, ele volta e ele indica alguém para ficar com vocês. Não, e tem muita estratégia de empresas que estão querendo maximizar o resultado do consórcio a curto prazo. E o consórcio não é para isso. O consórcio é para adquirir um bem, para você fazer um planejamento, para você ter mais um processo de inclusão da população que hoje praticamente tem uma bancarização, deu um salto gigantesco nos últimos 10 anos, mas mesmo assim existem ainda populações que estão bancarizadas, mas não têm acesso ao crédito. Sim. Que tem um banco digital, mas na hora de chegar e adquirir o bem, ou existem taxas proibitivas, ou então assim, ainda existem produtos que são muito importantes para a gente chegar e melhorar esse processo de inclusão. O consórcio, com certeza, é um deles. Muito bom, realmente é um produto que inclui. E todo produto que inclui, a gente olhando para o Brasil, pelo tamanho do Brasil, pela necessidade da nossa população, realmente é um produto que tem uma categoria importante nesse processo
esse processo social, vamos chamar assim, Sim, né? sim. Econômico-social. Nelson, fala uma coisa aqui, falando um pouquinho de cultura, né? A Yamaha, ela é uma empresa japonesa com uma cultura forte, corporativa, Sim. né? Quais diferenças você percebeu e percebe no estilo de gestão, tomada de decisão e no relacionamento com a liderança em comparação com as empresas nacionais que você já trabalhou? Eu acho que dois pontos principais aqui. O primeiro é um olhar muito de longo prazo. É muito de longo prazo. E isso no Brasil é extremamente importante, porque, como a gente comentou, haverão momentos de alterações de ciclos econômicos que, num país emergente que nem o nosso, isso é muito rápido, muito acelerado. E quando se olha para longo prazo, você consegue absorver e ter uma paciência. Que você sabe que ajustes sempre vai ter que fazer. Mas a estratégia está lá na frente. Então isso é um ponto bem importante. E o segundo ponto é o respeito. Existe uma questão muito grande de respeito a, a todos os stakeholders de uma forma geral. Eu acho que uh, isso, o DNA da cultura japonesa, coloca essa questão que, olha, somos todos iguais, estamos aqui e a gente tem que olhar no futuro, tem que olhar para frente, de uma certa forma, caminhar com muita calma, serenidade, mas com muita seriedade para atingir o objetivo. Eu acho que e o respeito ao compliance, né? Compliance, primeiro ponto é compliance. Fundamental. Fundamental. É a âncora. É a âncora do negócio, dos pilares. Então, são coisas que eu acho que me deixa muito confortável para trabalhar numa empresa financeira com esses pilares. Isso, resumindo, acho que é por aí. Muito bom, muito bom. Quais aprendizados a Yamaha trouxe do Japão em termos de produtos financeiros que puderam ser aproveitados ou adaptados aqui para o Brasil, Nelson? Você sabe que o consórcio tem uma história que parece que nasceu lá, né? Ah, é? Tinha uma operação muito Pô, similar. nunca Essa ouvido aí hein? só empresa japonesa. Aí, ó, tá vendo? Mas tem uma história que nasceu no Banco do Brasil, tem lá atrás, em 1970, e tem uma história que também existia uma operação muito similar no Japão, que as pessoas se juntavam para aquisição de um bem, mas, O povo obviamente... japonês tem essa questão mesmo. Tem. Eu já vi várias. Tem. Mas eu acho que não que trouxe, mas o seguinte, a gente possui, como uma empresa japonesa, a gente possui um relacionamento muito bom com instituições japonesas, que estão no Brasil há muito tempo. E são parceiros principalmente na parte de funding. Então, isso a gente tem um acesso bem interessante. E não só o JBIC, que é praticamente do BNDES do Japão, ano passado, já isso é público, né, obviamente. Ano passado a gente fez a primeira operação com eles ali no Brasil e com taxas muito reduzidas. O que fica claro que quando uma instituição de fomento internacional faz esse tipo de operação, é uma demonstração clara da confiança que a empresa tem com o país e com a confiança. E são operações de longo prazo, né, sempre. E como isso tem uma possibilidade de uma certa forma, ampliar as fontes de possibilidade de financiamento para o Japão. Outra coisa interessante, que aí não nasceu lá, nasceu aqui, mas eu acho que essa cultura de experimentação que a gente tem também, que foi bem interessante, foi uma operação que a gente chama de Libera Crédito. E para a gente, como motocicleta, a inclusão é extremamente importante, né? Então a gente criou uma operação financeira que basicamente, durante um certo período de tempo de 12 meses, mas que pode ser antecipado em 8 meses, o consumidor que quer adquirir um produto do Grupo Yamaha, ele vai pagando mensalmente. E a gente tem um momento de entender o perfil desse consumidor. E nesse período que ele é poupador, e às vezes ele não tem a opção de crédito em com outras instituições, ou naquele momento da vida dele, após 8 meses,
se ele tiver sem restrições em bureaus de crédito, automaticamente a gente faz um financiamento. E essa é uma operação que começou, é uma operação bem interessante para a gente e tá indo muito bem. Então, assim, são possibilidades de criação de novas operações que também, se não fosse uma cultura de longo prazo, vamos experimentar, eu acho que a gente não teria começado essa operação. Interessante essa operação. Como é o nome dela? Liberacred. Liberacred. Ou seja, você vê o comportamento dele naquele período. Isso. Se ele pode todo mês estar fazendo aquela poupança, ele poderia estar pagando a prestação. E não precisa pagar todo mês. O que a gente falou? Assim, óbvio que esse é um produto para inclusão. Não é um produto para quem está no momento de já ter a opção de crédito ali na ponta. E o que a gente fala para o consumidor é o seguinte: você tem 12 meses para poupar 30%. Haverão 2, 3 meses, você não vai conseguir pagar. Sim. Não tem problema. Pula esse mês, depois vai pagando. Se pelo menos em 12 meses ele fez 8 aportes, então a gente faz o financiamento. E isso também acontece, só que se ele fez nos primeiros 8 meses, ele já pode pegar o produto. No 8º mês a gente já faz o financiamento. E óbvio que isso é para uma população que não está inserida no mercado financeiro oficial, né? Então isso eu acho que é uma coisa bem interessante que a gente está começando, os números estão aumentando e vamos acompanhar como é que vai ser. Eu acho que é importante, né? Criatividade, olhar para o mercado e criar oportunidades. Né? Uhum. Bom, vamos lá, Nelson. Tem aqui uma pergunta aqui que é sobre crescimento, né, e carteira também. Como vocês equilibram a busca por crescimento da carteira de crédito com uma gestão de risco prudente, especialmente em um cenário de juros elevados como a gente tem hoje? Uma vantagem nossa é a especialização, né? A gente tem que ser muito especializado no produto que a gente financia. E estamos num cenário desafiador do ponto de vista de custo, né? E inadimplência das famílias. A gente está numa situação de praticamente recorde histórico de inadimplência de famílias e numa situação que gera um desconforto, né? A gente acabou de ver algumas publicações oficiais demonstrando que, da mesma maneira que a gente tem uma taxa de juros elevada, a gente está em pleno emprego. Ou seja, vai ter uma pressão inflacionária. E aí você tem 2 receios, né? Você tem o primeiro receio, que pode ser que, de uma certa forma, possa ter um hiato e depois uma aceleração do impacto de ações macroeconômicas que estão sendo constituídas, ou que a gente pode chegar numa estagflação, que aí fica também uma situação delicada. Hoje, fazer uma carteira de crédito, você está no momento que, por mais que você tenha esses cenários delicados que a gente está vendo macroeconômicos, do outro lado a gente está num momento extremamente competitivo. Todas as instituições financeiras estão querendo acelerar a operação no Brasil. Não sei se porque, de outra forma, também a gente tem um impacto muito maior em outras economias, e praticamente grandes corporações estão em outras economias, que estão tendo reduções praticamente de 20% nos países mais relevantes, e gera uma pressão no Brasil, que é uma economia ainda pujante, que a gente está no mercado, no cenário internacional, e gera uma pressão de produção interna. Então, realmente estamos num cenário muito desafiador. Tem extremos, né? Extremamente desafiador. Mas para o consumidor é muito bom. A questão é ele entender o cenário que a gente está e ter a utilização do crédito de uma forma... qual é a palavra correta? Consciente, para que seja com entendimento do impacto na sua renda mensal, para não gerar um risco de desencasamento de fluxo de caixa das famílias e tal.
mas está num cenário desafiador e hoje está bem competitivo. E eu acho que o único jeito da gente conseguir aprimorar isso aí é com especialização da aquisição das operações. Como banco de montadora, você também possui taxas subsidiadas, às vezes, né? E isso é um diferencial, obviamente. Ajuda o consumidor. O consumidor, nesse momento, assim, é o papel que um banco de montadora tem que ter, né? E eu acho que o Banco Central está num momento muito interessante que ele está extremamente focado no consumidor final. Como é que ele consegue melhorar o consumo de crédito consciente, como é que ele consegue ampliar as possibilidades de acesso a crédito. E isso é muito positivo do ponto de vista do cliente, é positivo do ponto de vista de mercado. Então, acho que o cenário competitivo hoje é desafiador. Muito bom, você citou o Banco Central, e realmente o Banco Central tem a agenda voltada realmente para melhorar tudo com relação aos negócios, pensando no consumidor. Sim. E isso é muito bom, que força as instituições a serem competitivas e melhorar o negócio, porque tem que olhar para o consumidor final. Até porque a gente tem aí níveis de inadimplências históricos, até você citou aí o endividamento das famílias. Sim. E realmente a gente precisa mudar essa situação para que o mercado seja mais competitivo, mais sustentável e que a gente tenha mais mercado para o futuro, né? Bom, agora falando um pouco de mercado, né, e de mudança, o mercado de delivery e aplicativos mudou o perfil do comprador de motos, né? E hoje muitos adquirem o veículo para trabalhar e não apenas para lazer. Estamos falando aqui de profissionais autônomos que muitas vezes não têm carteira assinada. E a pergunta é como o banco Yamaha avalia a capacidade de pagamento desse público, né? E o que muda de uma análise de crédito tradicional? E resumindo, como é que isso se conecta também com a inclusão financeira, que é um pouco o que você falou aí, né? Sim. A gente falar como é que... Voltar um pouquinho aqui nessa pergunta aqui, Tadeu, porque eu acho que é importante... A gente chama de gig economy, né? Que é exatamente delivery, entregador. E a gente está vendo... Isso lá atrás a gente já via estudos que tinha esse movimento de como era o mercado financeiro inserido nessas operações. Hoje a gente tem gente no mercado entregando, colocando 20 mil motocicletas mês nesse tipo de operação. E aí eles estão indo para uma postura de aluguel. E aí você tem uma instituição financeira que você pode observar isso de duas maneiras. Ou você está fazendo o financiamento do frotista, ou seja, que aí o frotista seria uma empresa que faria a alocação, e aí você tem o ponto do crédito, que aí volta a ser como é que você analisa a pessoa física, que basicamente vai ser uma pessoa física, que vai utilizar esse produto com pagamento às vezes semanais. Como é que você fica nessa situação? Como é que a cadeia de cartão de crédito entra nesse processo para você ter esse controle? O consumidor vai pagar por cartão de crédito, ele vai ter limite no cartão de crédito, como é que funciona isso? Então, para a motocicleta, que é um bem de um ticket médio mais baixo do que um veículo, que também tem a mesma situação, mas eu acho que para 4 rodas ainda é um pouco diferente. Para mim, eu acho que 4 rodas está ficando muito claro que as empresas de rental, que a gente chama, está ficando na parte de crédito sendo controladas pelas empresas financeiras dos grupos, até porque já tem o controle do estoque, já tem o controle de uma operação de CDC, você já tem essa possibilidade, já tem a análise já tem a análise de crédito para a pessoa final, é completamente diferente de um financiamento, mas você já possui uma esteira de crédito para analisar isso aí. E para a motocicleta ainda a gente está vendo esse mercado se estabelecer. Ainda tem crescimento, tem empresas muito grandes nesse mercado. O nosso papel fica muito claro que, a ponto de vista de uma montadora, análise de crédito do perfil do consumidor, a gente já tem o know-how, mas ainda tem questionamentos,
Por exemplo, hoje os veículos elétricos estão chegando com força, principalmente os chineses, né? Em 4 rodas. E qual vai ser o valor residual desses veículos elétricos daqui a 3 anos? Essa é uma questão que ainda para mim não está muito clara, porque existe uma depreciação das baterias que quando você fala no veículo elétrico é uma grande parte do valor do bem. E como questão financeira, na hora que você começa a analisar esse processo, ainda tem alguns pontos que hoje não existe no mundo uma informação muito clara, confiável do prazo porque você vai para a depreciação de bens nos Estados Unidos, você consegue ter uma base de dados históricas gigantescas sobre isso aí. Nos Estados Unidos é proibido veículos chineses, né? Toda a produção lá é feita localmente. Então, ainda não tem isso. Existem os veículos a bateria, grande parte das baterias são feitas em vários locais, mas eu acho que acaba ficando um pouco comprometido esse histórico do valor residual do bem. Então, e aí quando você vai para a motocicleta, as motocicletas elétricas estão começando a acontecer ainda. A Yamaha lançou como um grande produtor de motocicleta no Brasil. A gente considera que a primeira motocicleta elétrica de alto volume foi feita pela gente, mas ainda é muito incipiente para a gente entender como é que vai ser esse valor residual. Mas, do outro lado, a gente está, sim, entrando nesse mercado de rental e de gig economy. Mas eu acho que vai ser mais desta forma, como rental, sendo administrado pelas instituições financeiras. Agora, o impacto no balanço, aí provavelmente vai ser algo separado, com outras instituições. Por conta do aluguel. Por conta do aluguel, porque vira uma operação de aluguel e não uma operação financeira, né? Você tem o financiamento, às vezes você tem o financiamento das pessoas ou das empresas estão alugando, que fazem o aluguel. Isso sim, mas vira como se fosse um floor plan, com garantia, que é a operação que já estamos acostumados a fazer. Não tem muito segredo. Agora, essa outra aqui, não. Aí você tem que entender ainda como que vai ser o desdobramento dessa operação. Ou seja, ainda está, digamos que ainda tem uma acomodação de toda essa transformação. Ninguém tem muita certeza. Questão de garantia, como você falou do carro elétrico, porque você não sabe se essa garantia ela vai valer como o valor residual é questionável. Assim, é meu ponto de vista, tá? Obviamente, aqui é o Nelson falando, mas o valor residual do veículo elétrico, no meu ponto de vista, ainda a gente precisa ter dados mais claros, técnicos, para saber exatamente. Não dá para estar afirmando muita coisa aí, né? Porque não. Ainda não aconteceu a história, né? Exatamente. Nelson, como é que vocês enxergam a evolução do financiamento de motocicleta para as próximas décadas e quais tendências devem impactar o setor? Essa é uma pergunta bem delicada, porque tem que entender o seguinte: a gente está falando Brasil. 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 Quando a gente fala Brasil, eu acho que a gente vai ter um momento ainda de muita concorrência. Vai ser um momento que, olhando para os próximos 4, 5 anos, eu acho que grandes instituições reduziram muita carteira. Na pandemia tiveram uma retração diferente das bancos de montadoras que a gente manteve. Aí voltando, qual um pilar de um banco de montadora? Independente de estar numa entrada de uma pandemia, a gente sim foi lá e continua financiando. Muitos lembram que nesse momento todo mundo entendeu da necessidade. Houve postergações, a gente teve repactuação do refinanciamento, a critério primeiro abrindo para todo mundo, depois mesmo durante anos a gente manteve repactuando sem multa e juros adicionais os contratos para entender esse momento do consumidor. Mas agora, quando você passa esse período de pandemia, que grandes instituições financeiras tiveram uma redução de carteira, eu acho que agora tem um momento que eles estão querendo fazer carteira, porque aí teve impacto em balanço, agora começa a recompor
as carteiras e para isso vem uma concorrência. Então, eu estou vendo uma concorrência que é bom para o consumidor, sim. Eu só acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que isso fique restrito aos benefícios, como é que eu posso dizer? Que isso fique de uma certa forma fomentada ao consumidor ter esse benefício e a cadeia como um todo não assumir riscos desnecessários que depois a gente coloque em xeque a própria estabilidade. Isso, quando a gente tem um momento desse, várias ações podem acontecer nesse caminho, e aí volta, né? A gente tem que sempre aprimorar pelo compliance, tem que aprimorar pelo respeito às normas e ter um cuidado de não repetir erros do passado, porque no passado já houveram erros que impactaram no mercado como um todo, né? Porque na hora que você vê situações que de uma certa forma impactam no balanço, daí há um hiato de produção. Isso que tem um pouco de cuidado que acontecer. Mas, de forma geral, para o consumidor, eu vejo com muitos bons olhos aí esses próximos anos. É claro que tem uma questão internacional. Se tiver algum impacto internacional que pegue no Brasil, aí a gente acaba sendo puxado para uma situação de um cenário completamente diferente. É aquela história que é bem fora do... aqui já é fora do nosso controle, imagine quando você tem um impacto internacional, muito mais fora ainda, né? Mas é importante que você falou, Nelson, de preservar a sustentabilidade do sistema, que todos os benefícios sejam voltados para o consumidor, desde que mantenha-se o sistema saudável. Sim. Como você falou muito bem, a gente sabe que já tivemos problemas no passado que não podemos repetir. Sim. E isso está na mão dos gestores como nós aqui, do mercado financeiro. E aquela história, né? Tem um ditado que fala, vamos cometer erros novos, né? o que a gente já fez não faz sentido repetir, né? Pelo amor de Deus. Já sabe a conta que é depois que para pagar, né? Sim. Agora, Nelson, fala um pouquinho aqui, né? Falando aqui da associação. Como vocês se aproximaram da CREF e como tem sido a experiência aí como uma associada da nossa associação? A gente se aproximou no dia 2, na verdade, no M-2 da abertura do banco. Isso é bom, viu? Isso é bom, é até uma dica. Ó. Quer montar uma financeira, quer trabalhar com crédito, procura a CREF, porque o caminho está lá. E a gente estava montando e assim, a gente... quando a gente entrou no meio do choque do Lehman Brothers, né? E tinham grandes questionamentos de funding naquele momento. E as discussões foram muito importantes. Naquele momento tinha duas instituições, duas, porque, vamos falar a verdade, foram duas. A CREF e a ANEF, que de uma certa forma gerou uma possibilidade de utilização de um fund de instituições que possuíam um equity menor que X, porque instituições que possuíam um equity maior que um capital maior que X, se não fizesse uma diluição do fund, que houve uma corrida para a qualidade naquele momento, né? E o problema de liquidez no mercado ficou muito claro. Se não houvesse essa alocação através de linhas de fomento da economia, esses recursos ficariam parados no Banco Central sem remuneração. Isso foi extremamente importante, porque se não fosse isso, meu ponto de vista, a gente teria parado o país. Óbvio que parou, mas seria muito mais catastrófico do que foi. E essa decisão foi constituída
dentro das associações. Dentro das associações. Com bastante conversa. Se eu não me engano, naquele momento era... Eu agora não lembro se era o Érico que estava na CREF, mas eu lembro do Montenegro na NEF, que era da Toyota, depois aposentou. Mas foi muito importante esse tipo de discussão. E quando a gente entrou e viu o cenário, a gente falou, bom, peraí, vamos primeiro entender como é que a gente faz e não tinha questão de dúvida nenhuma que a gente tinha que estar junto das associações. Agora, fora isso, toda operação de crédito no Brasil, eu acho que a CREF é a casa do crédito. E as discussões passam pela CREF, para a gente falar de como a gente constrói um ambiente saudável e pensando em compliance e pensando como você também tem um custo de observância que ultimamente a gente tinha o S1, S2, S3, S4, a gente continua tendo, mas cada dia que passa eu vejo que está tendo um incremento para que o S3, S4 acaba de uma certa forma tendo mais obrigações e um custo elevado. E esse custo operacional, no longo prazo, acaba gerando o quê? Acaba gerando concentração de mercado. Então, os novos entrantes, para entender como é que pode ter uma operação com compliance, como é que pode ter uma redução do custo de observância, como é que pode entender os riscos que eles estão inseridos, eu acho fundamental estar perto da CREF. Então, assim, para mim, esse é um ponto bem importante. Não, muito bom que você falou, porque a gente tem comparado a CREF aquele velho marinheiro. Aí chegam os entrantes, como você chamou, e eles têm que atravessar aquele mar. E aquele velho marinheiro já atravessou esse mar várias vezes. Né? Então é importante realmente o papel da associação ali para mostrar o caminho, dar o norte e orientar. Né? E sempre vai ter gente nova que vai trazer ideias novas. Esse é o ponto importante. E desafiar o mercado. E é saudável desafiar o mercado. O único ponto é cuidado para respeitar o compliance para desafiar o mercado. Não, exatamente. Entorta, mas não quebra. Não, isso é boa. Exatamente. Primeiro passa pelo compliance, né? Depois desafia o mercado. Acho que essa é a tônica, né? Bom, Nelson, agora vamos falar um toque mais pessoal aqui. A gente já está chegando aqui finalmente aqui da nossa conversa. E como você agora equilibra a tua vida profissional e pessoal aí, trabalhando num setor tão dinâmico? Eu sei que você é jovem pra caramba e tal, mas... graças a Deus. Conta aí como é que é. Se perguntar pra minha esposa, ela vai falar que eu não equilibro. Então a resposta já está dada, porque quem conhece melhor a gente são as esposas. Mas é priorização, né? Não tem jeito. Eu acho que cada dia que passa tem aquele ditado, né? Que assim, o prêmio pelo bom trabalho é mais trabalho, né? E você vai acumulando. E para mim o ponto é pessoas. Para mim, assim, uma equipe forte te dá autonomia. Se você não tiver uma equipe forte, você não tem autonomia. E então, assim, primeiro você tem que colocar a gente certa no lugar certo. E a segunda coisa, você tem que confiar em quem se colocou. Se você faz essas duas coisas, pode dormir tranquilo que vai rodar com você ou sem você. Se você não faz essas coisas, você tem um problema. Então, eu sempre brinco que assim, eu acho que eu tenho pelo menos uns 4 sucessores montados ali no banco lá. Poxa, que legal, hein? Isso é bom. E para a moçada mais nova é o seguinte, se você não tem um sucessor pronto, você não cresce. Você não vai crescer, porque assim, você vira indispensável naquela posição.
Então, tem esses dois pontos. Primeiro, você tem que ter uma equipe forte. Para você ter autonomia, para você ter tempo para a família, para você ter uma qualidade de vida boa. E do outro lado, isso é extremamente importante para a empresa, e extremamente importante para o seu crescimento pessoal. Eu acho que esse é o ponto principal aqui. Mas você falou uma coisa muito importante, que é você ter uma liderança em que você forma a gente para te dar essa autonomia, para te dar essa liberdade de poder fazer, e também de você buscar crescimento. É o que você falou, se você é imprescindível naquela posição que você está, significa que você não pode ir para outra. Porque só você faz, e se tiver oportunidade, você não sai dali, né? Uhum. E você falar que você tem 4, eu acho fantástico esse número, porque na minha vida de executivo, eu sempre perguntava para os meus diretores assim, cara, quem é o teu backup? E muitas vezes o camarada não conseguia falar quem era. Aí eu falo, pô, mas tem alguma coisa errada, porque se você não tem ninguém que pode te substituir, e não é assim, te substituir por uma semana, porque uma semana, um mês, tudo bem. Assim, que possa efetivamente sentar ali na cadeira, né? Não, e às vezes as pessoas se iludem achando que por não ter um sucessor, elas acabam ficando intocáveis. Ninguém é intocável. Não é. Ninguém é intocável. E isso que eu acho importante também na cultura japonesa. Você entender assim, todo mundo está ali, nós estamos na posição, óbvio, isso é temporário. E se você acha que você é insubstituível, eu acho que é uma visão meio míope. Tá fora da cultura, né? É meio míope. E quando você está olhando lá no longo prazo, o que é um ano para ajustar? Entendeu? Daí vai sofrer, vai. Gente, empresa tem que durar 100, 200 anos. A Yamaha tem mais de 100 anos. Então, assim, são coisas de longo prazo que a gente tem que pensar em. Mas isso é importante, é pensar na empresa como algo maior e não perpetuar pessoas, né? Sim. Porque senão realmente não é a empresa, são as pessoas, embora as empresas são as pessoas, Sim. mas é importante ter essa visão de que, olha, do jeito que veio, vai, e ninguém aqui é para sempre, como a gente não é nesse mundo para sempre, né? Você é jovenzinho e tal, mas... Eu sempre falo para a minha equipe o seguinte, uma empresa é formada de duas coisas, o nome, que tem o DNA da empresa, Yamaha tem um DNA, e as pessoas que estão na empresa. Se você tem um nome, mas não tem as pessoas, o que vai acontecer? Você vai chegar aí, de uma certa forma, você vai começar a ter uma curva decrescente. Se você não tem o nome, mas tem as pessoas, óbvio que você consegue crescer, mas é muito mais difícil você crescer do que você ter a posição ideal, que é o quê? Você tem o nome e as pessoas. Sim. Aí você tem um processo de aceleração que eu acho que está acontecendo com o consórcio Yamaha. A gente tem um nome maravilhoso, que dá orgulho de representar. E do outro lado você tem uma equipe maravilhosa, que lá a gente fala consórcio, mas acaba sendo uma coisa só. Sim. Porque o crédito é todas as áreas, o comercial é todas as áreas, o risco é todas as áreas, a controladoria, a TI, então todo mundo, a gente tem também um relacionamento maravilhoso com toda a equipe. E então quando você tem essa situação e tem ela no mercado, aí você vai numa aceleração que dá para crescer 45% ao ano. É impressionante. Isso é legal. Bom, Nelson, estamos terminando aqui, eu vou fazer uma última pergunta para você. Para encerrar aqui, se pudesse definir o futuro do crédito de motos no Brasil em uma única palavra, qual seria? Inclusão. Inclusão. Muito bom. A palavra do Nelson, ela fechou bem um pouco da história de crédito da Yamaha. Bom, Nelson, eu quero te agradecer bastante aqui hoje por você ter compartilhado conosco
a trajetória aí sua, né, e do Banco Yamaha. Você vê que mesmo com todo o relacionamento que a gente tem, não tinha essa profundidade de informação, tanto do banco quanto sua, né? Então é importante esse espaço aqui, né? E você ter dividido aqui com a gente as perspectivas sobre o mercado de crédito, para esse setor tão importante, né, para a economia, que é o setor de duas rodas, né? Então acho que foi uma conversa muito boa, esclarecedora, onde a gente trouxe aqui, acho que o objetivo foi cumprido, que era mostrar um pouco dessa associada, que é o Banco Yamaha, mostrar um pouco desse mercado de duas rodas, né? E a trajetória, inclusive, do Banco Yamaha, que é um exemplo aí de consistência, e bem na linha da cultura que você falou, do longo prazo, né? São 17 anos aí de história, hoje com uma gestão de 120 mil consorciados, pelos números que a gente olhou aí, consorciados ativos, né? E de uma história de inclusão financeira que é uma resposta, né, a um novo perfil aí do consumidor. Agradeço aí todos os que acompanharam esse episódio e nós continuaremos mostrando aqui sempre diferentes faces do mercado de crédito e conversando sempre com gente interessante, como foi o Nelson aqui hoje, que são protagonistas que estão escrevendo, na verdade, a história do setor no dia a dia das suas atividades. Então, Nelson, muito obrigado. Quer falar alguma coisa, palavra final? Fala. Adeus, só para finalizar do meu lado aqui, assim, primeiro deixar claro que com o Yamaha, eu represento o Yamaha aqui, né, o grupo, como grupo Yamaha, a gente tem um prazer enorme e um orgulho enorme de ser parte da CREF. A gente considera extremamente importante a associação e o que ela já fez e o que está fazendo para o mercado de crédito no Brasil. E gostaria de parabenizar pela sua gestão e sua equipe toda. Muito obrigado. Que a gente percebe no dia a dia o resultado. E parabéns por mais essa iniciativa. E obrigado pelo convite. Então, muito obrigado, Nelson. Então, esse então foi mais um episódio aqui do nosso podcast. Agradeço aí a atenção. Quem gostou, curte aí, compartilha. E receberemos também de vocês sugestões de assuntos que vocês gostariam que fossem discutidos aqui nesse podcast. Então, ficamos por aqui e até o nosso próximo podcast da CREF.